Boa noite, tudo bem? Estamos dando início a mais um podcast Bora Empreender. E hoje nós vamos dar continuidade à série falando sobre gestão, liderança e empreendedorismo, trazendo empresários da Grande Florianópolis que são cases de sucesso, referência, para poder compartilhar com você um pouco da trajetória de sucesso e mostrar que qualquer um pode, basta querer e estar disposto a fazer acontecer. E hoje temos um convidado muito especial, o nosso amigo Michel Hoffman. Boa noite, Lucas. É um prazer, cara. Obrigado pelo convite, tá? É muito bom participar disso. A gente já é amigo já há alguns meses. E eu tenho tu como referência também, uma pessoa de sucesso. E nada melhor que falar sobre isso num podcast, né? Para as pessoas que queiram falar sobre isso, queiram ouvir. E eu sou barbeiro já há 16 anos. Tenho uma barbearia em Biguaçu há 11 anos. Barbearia E não, né? Vamos, ele é bem modesto, tá é começando assim uma tímido, né? estética facial. Não, barbearia. O cara tem a melhor e maior rede de barbearia lá de Biguaçu. Ele é modesto, ele veio aqui em Florianópolis, daqui a pouco tá abrindo aqui também. O pessoal daqui que se cuide, hein? Né? Por favor. Não, a barbearia realmente é referência na cidade, na região. A maioria do pessoal me conhece pela qualidade que a barbearia oferece, pelos profissionais que ela tem. Então, a gente, graças a Deus, é referência no mercado. E estamos aí com projetos aí para abrir outras filiais. E eu também sou consultor, agora recente, de imagem e estilo para os homens. Então, todo esse know-how da barbearia, esses anos atendendo os homens, me fez despertar algo que eu sempre gostei em mim, que foi falar sobre comunicação, sobre roupa, sobre comportamento, que foi uma mudança também que eu tive há pouco tempo na minha vida, alguns anos, e vi o quanto é legal a gente mudar, a gente estudar, estar em ambientes legais, estar em ambientes com os amigos que realmente falam sobre negócio, falam sobre prosperidade. Então, montei isso há pouco tempo, está dando certo, graças a Deus. Tem um projeto muito grande para o Brasil todo e estou no caminho. E falando sobre a tua trajetória, eu acho interessante, né? Tu mencionou que já trabalha no ramo há 16 anos, mas quando que tu abriu a empresa? Quando que tu decidiu empreender? De onde que surgiu essa ideia? Olha, fazem 11 anos que eu montei a empresa, então eu trabalhava nesse prédio que a gente está instalado hoje, no nosso podcast. Então, a Barbearia Trindade, barbearia referência também em Floripa, em toda a região, barbearia muito qualificada. Então, eu trabalhei por 4 anos nessa barbearia e eu estava indo, meu trajeto era muito difícil. Era Antônio Carlos, que é a cidade que eu nasci, morei minha vida inteira, e voltava todo dia para Floripa. Então, estava muito cansativo, estava muito realmente estressante vir para cá. E aí conheci minha esposa, que realmente mudou minha vida. Questão de estar mais próximo de casa, ter mais qualidade de vida. Então eu pensei em montar em Biguaçu, que é a cidade que ela morava, que também era próximo da minha cidade, para realmente fugir um pouco desse trânsito, realmente ter algo mais meu também. Enfim, daí a gente resolveu abrir a barbearia lá. E como no começo foi nada muito planejado, a gente foi realmente por causa desses motivos que eu falei, e deu super certo. A barbearia, ela precisava desses espaços que a gente tem hoje, né? Com profissionais qualificados, com a barbearia bonita, com vários entretenimentos que a barbearia oferece, e com profissionais de qualidade, como eu falei. E aí, Biguaçu montei, deu super certo, foi evoluindo, 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 a sala ficou pequena, a gente teve que pegar uma maior, e já estou 11 anos nesse projeto aí, nesse trajeto aí. E engraçado que primeiro você transitou entre o CPF, o CNPJ, foi funcionário, hoje em dia é patrão. Existe uma mudança que tem que ocorrer na mentalidade, né? Não é simplesmente, eu quero abrir um negócio. Você tem que conhecer sobre o negócio, tem que aprender sobre gestão. O que teve que mudar entre o CPF para que o CNPJ desse certo? Olha, Não é só abrir uma e-mail na internet e tá tudo não, não, certo, né? não. Hoje está mais fácil a gente ter essa mentalidade. Pelos podcasts, igual tem esse hoje, graças a Deus, a gente está produzindo isso aí, falando sobre isso na rede social também. Explodiu muito isso, essa questão de tu conhecer e estudar sobre isso. Só que tempo atrás não tinha isso. Então eu creio que muitos empresários viraram empresários pela dificuldade, talvez pela necessidade de precisar montar um negócio mesmo e não estudaram muito sobre mudança de mentalidade, mudança de postura para virar um empresário. Eu creio que A palavra network nem existia ainda, né? nem existia, né? Era muita questão de necessidade mesmo. Então, eu acho que os empresários viraram empresários por necessidade e acabaram mudando a mentalidade depois. A mudança veio depois de montar a empresa, tendo todas as dificuldades que já passaram e tal, que foi o meu caso. Eu mudei minha mentalidade, como falei, já há uns 5, 6 anos, devido às dificuldades que eu passei.
Então, às vezes, hoje é mais fácil de ter essa mudança de mentalidade e em pensar sobre isso. Até procurar um mentor, um Isso, consultor, exatamente. é muito mais fácil hoje em Muito dia, mais né? fácil, é. Mas Para quem também, quer, né? pra quem quer, né? Hoje só digitar no Ao YouTube, contrário, quem não quer tá se afundando. quem quer acha no YouTube, né? Tu tem um canal no YouTube também, né? Tem, Como tem. é que acha lá no YouTube pra É poder... Michel Hoffman. Ah, então tá É uma fácil, né? marca. É uma marca, um brand, um brand. E eu ia te perguntar outra coisa, que era... Quando vai iniciar, a gente inicia pela dor, pela necessidade, mas qual seria o ingrediente-chave que você acha para poder fazer uma empresa dar certo? Eu acho primeiro entender do negócio que a gente quer montar, que a gente quer trabalhar, né? Ter uma certa experiência antes de montar um negócio, antes de entender tudo como funciona a estrutura de uma empresa, a parte de contratação, como coordenar, conversar. Isso são as dores que vão surgindo, né? Quando você abre um negócio, Lógico, né? eu sabia. Foi aí que a gente apoiou quando Eu iniciou comecei e não ninguém... sabia contratar um barbeiro, contratar um recepcionista há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, né? Hoje eu sei conversar com o recepcionista, sei falar o que para ela vai ser o serviço dela, o barbeiro, como ele deve se portar na barbearia, quais são os nossos valores, nossos princípios lá, para contratar ele. Tem uma cultura Então, empresarial, cultura né? empresarial é coisa que a gente não tinha tempo atrás. A gente contratava o que precisava, por necessidade, que eram muitas empresas que aconteciam. Hoje, até o LinkedIn, ele tem um estudo sobre isso, que os principais motivos de contratação hoje é sobre a comunicação. Antigamente, como é que era? Pelo currículo da pessoa. Ah, o cara é barbeiro há 15 anos, 10 anos, vou pegar esse cara. Ou o primo que virou barbeiro, vou pegar esse cara. O cara que é auxiliar de almoxerifado, se ele tem experiência de 10 anos, vou pegar esse cara. Hoje não. Hoje é pela comunicação, pelo perfil da rede social, se ele é compatível com os valores da empresa. Então, hoje mudou o critério de contratação. Isso passa pela mentalidade do empresário, do gestor, para poder fazer essa seleção e escolher as melhores pessoas para trabalhar na empresa. E aí, nisso que você está falando, eu acho engraçado que a minha empresa se chama For You Educacional. A gente trabalha com dois pilares, que são a parte da mentalidade, do mindset, que a maior dificuldade não é você... Ah, eu já sei fazer o serviço braçal. Beleza. Isso daí é o mínimo para você iniciar um negócio. É o mínimo de competência. No mercado hoje é o mínimo. Isso daí no mercado ele vai falar assim, tá, ele já te expurga, ele já te coloca pra fora se você... Ah, eu sei o que fazer, isso não é nada pra entrar no mercado, o mercado te expulsa. Mas a segunda etapa é trabalhar a sua mentalidade e desenvolver, além do mindset, o outro pilar, que é gestão, empreendedorismo, entender o que é empreender, o que é gerenciar, lidar com pessoas, que aí a comunicação, contratação é lidar com pessoas. Isso a gente chama de skill set, que é o segundo pilar que a gente trabalha. Desenvolver competências, né? Tem que saber lidar com pessoas, lidar com finanças, lidar com situações difíceis, porque vai surgir sempre um ou outro que vai estourar, vai explodir, você tem que saber apagar o incêndio, né? Não adianta... Então, acho que essa é a grande necessidade que todo empresário tem que desenvolver, né? E hoje em dia tá fácil a gente conseguir isso, mas lá atrás, quando a gente começou, não tinha, né? Foi na base da porrada, né? Não tinha, porque tu ia aprendendo, ia trabalhando e aprendendo e errando, e aí tu ia com os erros, aprendendo e tendo que trabalhar junto com os erros. Então, hoje em dia fica mais fácil a gente ter as pessoas que têm já uma experiência gigante na internet, a gente vê vários cases de sucesso aí falando sobre isso. Então, quem está começando, passando pelo aquele erro, vai ver essa mentalidade dessa galera e vai automaticamente também mudando, fazendo cursos, fazendo mentorias, comprando mentorias, e isso faz a pessoa mudar mais a mentalidade dela. E aí, juntando com os erros dela, com o que ela está aprendendo, aí sim vira uma mente boa. Porque só com os erros é difícil, e só também estudando é difícil. Eu acho que, não erros, né? Mas, sim, trabalhando isso e esses dois pilares, que é o dia a dia, e também estudar sobre tudo o que envolve uma empresa, o que envolve a mentalidade das pessoas, como conversar, como eu falei antes, juntando isso fica perfeito, entendeu? No último podcast eu até mencionei com um outro entrevistado que os nossos erros eles são um GPS. Imagina, o carro está em movimento, ele vai... Pô, teve um engarrafamento ali na frente, teve um acidente. O Waze, por exemplo, ele já vai falar, recalculando, vai mostrar uma outra rota. Você escolhe ficar parado no engarrafamento ou seguir a nova direção que ele está recalculando e a maioria das pessoas erra, para e fala assim, ah, não era para mim, não deu certo, vou tentar mais uma vez, se der errado. Não, vai recalculando, mas continua em movimento. Sim. Segue o fluxo, né? O Bruce Lee fala que os obstáculos a gente tem que ser que nem a água. Encontrou, então a gente contornar e segue o fluxo, não para, né? Porque quando a gente está buscando melhorar, buscando evoluir, automaticamente as coisas vão acontecendo. Se a gente ficar esperando acontecer a sorte não vai aparecer. A sorte acontece para quem está em movimento, foi o que tu comentasse agora. Então, se a gente ficar parado,
sem um curso, sem uma mentoria, sem procurar evoluir no trabalho, procurar evoluir em relacionamento, em toda essa questão, a mentalidade, como a gente falou desde o começo, essa mudança, as coisas vão acontecendo. A sorte vai surgir para as pessoas que estão em movimento. Agora, se ficar parado, é difícil. Então, eu vou ter que quebrar um pouco o protocolo aqui, já que o amigo mencionou a palavrinha mágica chamada sorte, né? Eu vou mostrar aqui para todos um presente que eu vou dar para o meu amigo aqui. Está em formato digital. O livro que eu escrevi chamado Atitudes Mudam Vidas. Tá na plataforma da Hotmart. Vai ser um presente que a gente vai estar entregando aqui Opa! hoje, amigo. E nele, a gente... Pode pegar aí para tu dar uma olhadinha? Claro. No livro, a gente menciona num dos capítulos que sorte tem uma fórmula, que é sucesso. Todo mundo quer ter sucesso e associa sucesso a teve sorte. Não. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade mais atitude correta. Não adianta você estar preparado, não ter uma oportunidade. A oportunidade vai bater na sua porta. Vai. O seu papel como empresário, como quem está querendo empreender, é focar na preparação. Quando surgir uma oportunidade e você estiver preparado, não adianta você ficar parado esperando e falando assim, tá, quem é que vai me colocar lá? Ninguém vai te colocar na cadeirinha, amigo. Ninguém vai chegar, abrir a Não. porta e falar assim, pode entrar que estava reservado para você. Você tem que ter atitude, né? A atitude é o que muda a vida, né? Então, acho que esses 3 pilares que a gente acaba aprendendo com a vida empresarial, que é sorte, é preparação, mais oportunidade, mais atitude. Isso. E aí entra a vontade de querer fazer dar certo. A atitude de, errei, beleza? O que eu posso corrigir? Qual é a rota que eu devo seguir, né? Pelo tempo que tu tá no mercado, teve que fazer vários ajustes e constantemente ainda continua fazendo, né? Não, isso aí é perfeito, cara. Essa palavra atitude aí, com assertividade, ela é o carro-chefe. Isso tudo envolve também a ambiência que a gente vive, né? Os ambientes que a gente vive moldam nossos pensamentos viram atitudes e atitudes viram crenças. Então, se a gente mudar o ambiente que a gente vive, que a gente acha que não é o correto, a gente vai mudar nosso pensamento e nosso pensamento vai gerar atitudes, que é o que tu fala muito sobre atitudes certas. Então, muito passa pelo ambiente que a gente vive. Se a gente vive em ambientes que não são positivos, os pensamentos não vão ser positivos e a atitude também não vai ser positiva. Agora, se está em ambiente correto, ambiente certo, que ele passa um pensamento correto, a atitude vai ser correta. E como eu falei, nosso ambiente lá ele é muito bom. É a pessoa que todo mundo está buscando evoluir, está buscando melhorar a sua vida pessoal, profissional. Então, se eu estou aqui hoje, conversando com um cara espetacular que é o Luquinha, é por ambiente bom que eu estava procurando e estava no ambiente certo, que foi o teu comentário ali. E deixa eu te fazer uma perguntinha, falando sobre ambiente, né? Tu não nasceu num lar onde tinha referências para empreendedores? Como é que foi assim? Tu teve que buscar referências fora? Porque, meu exemplo, eu sou filho de servidor público. Militar, a minha referência, o ambiente que eu cresci, ser servidor público, era o auge da vida. Buscar segurança, estabilidade. E depois que eu consegui isso, eu fui aluno da escola naval, né? Quem não conhece, é um dos concursos mais difíceis. Passei 8 anos me preparando para poder passar nesse concurso. Quando eu passei, entrei lá no meu primeiro ano, eu saí. Porque eu vi que era o sonho, era o desejo do meu pai. Não era o meu sonho, não era o meu desejo. Era uma projeção do pai para o filho. E tá tudo certo. Hoje eu entendo e tento compartilhar para as pessoas. O que você quer realmente é você? É tentar trazer, tirar ela do ambiente para poder ela olhar para si mesma e identificar o que eu quero. É eu que quero ou é outras pessoas que estão projetando para mim? O ambiente te influencia muito nisso. Se tu não tá no ambiente certo, tu acaba gastando energia naquilo que nem é aquilo que você realmente quer, né? Eu faço curso de oratória toda quarta-feira, né, aqui em Floripa. E essa nossa última aula foi sobre isso, sobre quem é você. E lá nessa aula Quem é Você, a gente tinha 5 minutos para falar, 10 minutos para falar, numa cadeira para todo mundo da sala. Todo mundo já é próximo, assim, tem liberdade para falar o que é. E muitas dessas pessoas falaram sobre isso. Elas fizeram alguma formação que não era o que ela queria. Então isso frustrou bastante, teve muita experiência negativa, só que gerou experiências para a vida dela. Então nem tudo é perdido. A gente segue um caminho, às vezes, que, pô, a gente fica se lamentando muito pelo tempo perdido, pelos erros que a gente cometeu. Só que não, isso tudo serve de aprendizado. Se a gente não está acertando, a gente está aprendendo. Então eu não vejo muito como erro, sabe? Eu vejo muito como aprendizado. E claro, quanto mais ambiente, como eu falei, a gente acertar, mais a gente vai ter pensamentos positivos e mais certo vai dar na nossa vida, porque vai estar em ambientes corretos. Isso passa pela nossa trajetória, como eu falei, dos erros ali, enfim.
Engraçado que eu aprendi algo depois de alguns anos que eu saí do quartel. Eu saí porque na época a minha mente não estava preparada para entender toda uma questão de pressão, de cobrança. Eles falam que lá é tudo um grande teatro. Quem não está preparado para aquilo pede para sair. E eu saí não foi só por isso, né? Teve uma questão familiar. Minha mãe Aham. teve um AVC, enfim, vim para cá para poder ficar perto, ajudar no Uhum. tratamento. Graças a Deus ela se recuperou 100%, Que mas bom. eu, mesmo depois de ter saído, eu fiquei refletindo, pô, por que que tinha todo aquele teatro, aquela palhaçada? Aham. Hoje eu falo, cara, aquilo lá, todo mundo deveria ser preparado para aquilo. Era uma escola de inteligência emocional. Eu digo que a escola naval não era uma escola da Marinha, era uma escola de inteligência emocional que eu não tinha percebido que a Uhum. preciosidade que tinha lá, cara. Pra que cobrança? Pra que gritação? Cara, empreender você não é cobrado toda hora. Quantos desafios, quantas cobranças. Ninguém vai passar a mãozinha na tua cabeça e falar assim: ah, não deu certo. Ah, amanhã vai ser um novo dia. Não, o mercado tá toda hora tentando te engolir, tentando fazer você desistir. Quantas situações. Inteligência emocional é a chave, é o segredo para tudo na vida. E depois que eu saí de lá, anos buscando capacitação, formação, que eu fui entender, cara, que não tem como você fugir de uma coisa que é uma skill set que todos nós temos que desenvolver. Se você quer ser empresário, você tem que aprender inteligência emocional. Inclusive, semana passada você teve uma live, eu acompanhei uma boa parte dela falando sobre isso, Boa, né? justamente, né? Muito boa. É, cara, Faz a diferença ou não faz? faz total. Eu acho que eu tô um pouco travado aqui, vou soltar um pouco mais, Não, pode tá? ficar à Tá, vontade aí. né? Não sou sendo muito eu, né? Não, não, relaxa. Eu sou consultor de imagem e estilo, como eu falei desde o começo, e Tem até um Red Bull aqui, pode a ficar à luzinha tá vontade verde, a aí. luzinha tá verde. E aí, cara, passa muito pela... Quando a gente... A roupa, como que é o que eu falo bastante, a roupa ela transmite nosso estilo, nossa personalidade, ela passa por um autoconhecimento. Se a gente se conhece, se a gente sabe o que a gente quer passar de imagem, mensagem, é tudo mais fácil. Tu falou antes sobre autoconhecimento, a gente se conhecer o que a gente quer para nossa vida. Só que quando a gente sabe disso aí, a gente entende toda essa questão de quando a gente trabalha em algum lugar, saber que aquilo é uma experiência, saber para onde a gente quer que aquela empresa que a gente trabalha, aquele serviço que a gente está tendo. E muitas pessoas não têm essa visão. Eu sempre falo, caixa de supermercado é uma profissão para ficar a vida inteira? Não é. É uma oportunidade momentânea para precisar, talvez, dar comida na mesa da pessoa, sustentar o filho, sustentar a mãe, sustentar o pai. Então, só que a gente tem que Aprender a lidar com pessoas, né? Exatamente, aquilo é um É uma aprendizado, escola, é uma né? escola, é um aprendizado para tu, para outras profissões, quando tu for exercer outra profissão, que, como eu falei, que não é para a vida inteira, tu vai saber lidar com as pessoas, saber atender bem, saber lidar com o dinheiro, Mapear a não necessidade errar, das pessoas, né? exatamente, é tudo um aprendizado. Então, até a gente achar o caminho certo da nossa profissão, do nosso trabalho, tudo passa por uma experiência. E tu tava falando ali sobre essa experiência, sobre esse aprendizado. Acho interessante que no último podcast a gente falou sobre estética náutica, né? E hoje a gente está abordando, de uma certa forma, a parte da estética, mas aliada à estética pessoal e à autoestima. Exatamente, boa. E falando sobre isso, com base naquilo ali que o amigo tinha mencionado, sobre o autoconhecimento, eu tenho formação em análise comportamental, que isso é necessário para aprender a lidar com pessoas, Sim. mapear minimamente como que a pessoa está se sentindo no ambiente, se ela não está confortável, qual é o perfil dela, né? Uhum. Acho que todo empresário deveria fazer essa formação ou ter alguém na sua empresa que tenha essa formação para poder saber, minimamente, mapear as pessoas e as suas necessidades. E falando sobre estética, sobre autoimagem, autoestima, eu queria te fazer uma pergunta com base em algo que eu aprendi nessa formação, que é como que tu mapeia a autoimagem da pessoa, como que seria o perfil ideal dela, porque tu faz a consultoria, então tu tem que fazer esse mapeamento, né? Sim. Eu vou falar na minha formação o que eu aprendi. Existem 3 tipos de imagem. Aquela como eu me vejo, como eu quero ser visto, e entre esses dois tem a média aritmética, que é de fato como eu sou visto. Como eu me vejo, como eu quero ser visto, que é uma projeção interna, externa, Externa. e Uhum. tem o meio termo, que é como as pessoas ao meu redor estão realmente me vendo, qual a imagem que tu tá transmitindo. Qual a importância de fazer esse alinhamento, de ter essa percepção? Eu acho que é necessário, todo profissional, né? Eu fiquei Sim. até sem graça, falei, me troquei de roupa umas 3 vezes, falei, pô, será que eu tô arrumado? Porque o cara vai me julgar lá no meio do programa? Não, brincadeira, brincadeira. Ah, nada, pô, tá muito bem Só para vestido. poder falar, e qual a Parabéns. importância desse tipo de análise dessa parte da autoimagem, do teu trabalho? Cara, total importância. Eu também, como tu, eu tenho essa facilidade hoje, pelos atendimentos que eu fiz a minha vida inteira, 16 anos. Eu tenho facilidade de enxergar a pessoa hoje, os 3 segundos que a gente sempre fala, né? De observar a pessoa e já ter uma análise do perfil dela. Se ela é mais tranquila, se é uma pessoa mais despojada. Isso passa pela imagem que ela também passa. Porque a nossa imagem ela é muito da comunicação não verbal. Se a gente vê uma pessoa de longe
sempre dou exemplo, a gente está atravessando a rua, né? Tem uma pessoa muito bem vestida e uma pessoa que não está tão bem vestida. A gente vai ter mais medo de quem? De que não tá Geralmente, bem. nosso cérebro ele é protetor, então vai ter medo de uma pessoa mais mal vestida. Então, tem tendência a puxar mais pro lado da pessoa que está mais bem vestida. Então, o nosso cérebro ele trabalha com isso. Com a imagem bonita, imagem que realmente remete a uma coisa agradável, dos nossos Segurança, né? olhos, segurança. Então, essa parte que tu falou é muito importante. Como as pessoas querem ver a gente, como a gente se vê, e qual é o outro do meio que tu falou? Como eu me vejo, como eu quero ser visto e como de fato eu sou visto, que é a percepção dos outros Dos sobre outros, mim. É quase igual à externa, então muda um pouquinho. Mas cara, hoje em dia o mundo não basta ser, tem que parecer ser. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Hoje a gente vê muita gente dando curso, dando várias mentorias, pessoas que sabe que não são as top do mercado, mas elas sabem se vender muito bem. Então elas vendem mais que a pessoa que é um bom profissional. Sabe, profissionais talvez estejam muito piores que tu, no teu ramo, mas que vendem muito mais, porque elas talvez entenderam o jogo e sabem vender mais o produto. Isso passa por uma imagem. A gente vê muito falastrão hoje na internet, né? Porque ela passa, Os milionários de internet, né? exatamente, Só da ela internet. passa uma mensagem uma imagem, uma mensagem tão forte na venda, na comunicação dela, que ela consegue não enganar. Não sei se enganar é a palavra certa, né? Porque se ajudou alguém, não está Ela consegue enganando. vender uma imagem, né? Exatamente. Porque as pessoas têm, como tu falou, têm uma visão da gente e vão comprar com aquela imagem que ela tem da gente. Claro que depois, tu mostrando teu trabalho, teu produto, vai ter mais facilidade de demonstrar aquilo ali. Mas se conseguir unir os dois, o bom serviço, o bom trabalho com uma boa imagem, fica perfeito. Assim como é a nossa vida pessoal. Se a gente quer arrumar um relacionamento, a gente vai como para arrumar um relacionamento? Vai bem vestido? Então, a pessoa que vai observar a gente, já vai ver a gente bem vestido, vai se aproximar. Aí, tu chegando com boa conversa, com bom papo, né, com bons argumentos, vai ser mais fácil essa pessoa, convencer essa pessoa de se relacionar contigo. Ou para amizade, ou para relacionamento de namoro, enfim. Isso também serve para negócios. E tu falou sobre bem vestido, né? Aproveitando aqui o gancho, ainda é mito ou é verdade? O empresário tem que estar de terno para tá vestido como empresário. Bem vestido é uma pessoa de terno. Depende. Que mensagem que ele quer passar. Tô falando dos preconceitos que existem, né? Quais pessoas que ele atinge. Que análise tu teria que fazer? O público, o alvo, o ambiente, o objetivo dele? Por exemplo, eu tenho o Ivan. O Ivan é o meu primeiro cliente de consultoria de imagem. O Ivan é Souza preto. Preto, usava o cabelo raspado aqui na lateral, atrás também. Ele queria passar uma imagem mais séria nessas reuniões que ele fazia. Ele faz marketing digital. E a gente mudou todo o conceito de comunicação de imagem dele. Tanto a comunicação verbal, comunicação não verbal, cabelo, barba. Barba ele não tem, né? Mas a gente fez o cabelo Eu dele. queria ter, né? Mas estiloso assim que nem você, Fez né? o cabelo. Obrigado. A gente fez o cabelo dele realmente para transmitir uma imagem de confiança. Que era o que ele não conseguia passar, entendeu? Aí passa, claro, pela conversa, uma boa aparência. Só que nem sempre é um terno, um paletó que vai fazer a gente estar com uma boa imagem. Depende do público que a gente quer atingir, que mensagem que a gente quer passar para o nosso público, entendeu? É interessante isso, porque empreender são analisar todos esses detalhes, né? Não é só uma coisinha Não. fácil. Então, tudo hoje é intencional. A gente vê marcas hoje em dia É a falando palavra-chave, né? Intencional. intencional. Tudo é intencional hoje em dia. Se eles estão usando esse fundo preto, essa luz, essa iluminação, esse microfone de qualidade, tudo é intencional. Para passar alguma mensagem para alguém que quer contratar esse espaço deles, entendeu? Então, vai passar muito pela intenção que a gente quer transmitir para as pessoas. E muitos não entendem isso. Ah, eu vou botar uma roupa lá, vou num casamento à noite e vou usar um paletó igual o teu, claro. Não é ideal. O paletó claro é usado durante o evento diurno, né? Durante o dia. Para poder passar mais calmaria, mais segurança. E aí, o paletó mais escuro, sim, aí mais à noite. Passar mais formalidade, entendeu? Então, toda essa questão de mensagem que a gente transmite com a roupa, que é o principal instrumento de mostrar o que é o nosso estilo, o que é o nosso interior, que é com a roupa, vem muito do autoconhecimento, que a gente falou antes. Perfeito. E retomando ali um assunto que a gente não abordou antes, se eu te perguntar quais seriam, na tua jornada de empreendedor, quais foram as principais dores que tu percebeu? Porque eu acho que o amigo, igual a mim, não teve uma referência, então foi fazendo, aprimorando, melhorando, Errando. e errando, acertando, corrigindo, seguindo em frente. Surgem algumas dores, né? Quando você começa a crescer. Abrir, deu certo. E agora? Para dar mais certo, tem que
continuar corrigindo. Surgem algumas dores, né? Quais as principais dores que o amigo percebeu, assim? Quando, deixei de ser funcionário, agora eu tenho o meu negócio. E depois que teve o negócio, que o negócio aumentou a quantidade de funcionários, contratações. Enfim, surgem algumas dores a cada nível que você vai subindo do jogo empresarial, né? Quais foram as dores, assim, três principais dores que o amigo percebeu? Olha, Assim? eu, graças a Deus, tive uma trajetória muito boa na minha vida empresarial. Tenho dificuldades até hoje, mas Quem falar que não tá mentindo, né? tá mentindo, exatamente. Até porque é difícil tudo conseguir convencer todo mundo a pegar a ter o perfil de trabalho. Esse é o mais difícil. A pessoa entender qual é o perfil da empresa e trabalhar daquele jeito. Esse é a dor principal de todo empresário. Ter profissionais capacitados para poder entender o que a empresa quer transmitir de mensagem. Que é o que a gente também quer transmitir de mensagem pessoal. Mas a empresa também quer transmitir uma mensagem. É porque o funcionário é uma extensão da empresa, né? Ele está Exatamente. representando a empresa. Claro. E um vacilo dele prejudica a empresa. Isso. E o mais difícil hoje é isso, eu acho. A gente passar para um funcionário como ele deve reagir, agir, né, no caso, para passar a mensagem que a empresa quer transmitir. A gente passa lá na barbearia, por exemplo, confiança, a gente passa credibilidade, a gente passa uma imagem de qualidade, passa saúde, que a gente não pode estar fisicamente fora do padrão, que a gente fala sobre saúde, o nosso slogan é apenas para campeões. Então a gente busca muito isso. E as minhas dores principais, desculpa se eu fugir um pouco do tema, mas foi isso, cara, fazer com que a galera entenda como que a barbearia Hoffman deveria ser conduzida. Com limpeza, com qualidade, que era o que eu sempre busquei desde o início. Eu tinha então funcionários que não tinham muito essa visão. Até por erro meu, capacidade minha, não saber passar isso para eles. Então a comunicação, como a gente fala desde o começo, a comunicação, que é o LinkedIn exige hoje, o principal motivo do pessoal contratar pessoas hoje é a comunicação. Se eu chego aqui num ambiente que não falo direito com o pessoal que trabalha aqui, se eu não falo direito contigo, tu vai ter outra imagem de mim e talvez tu nem me chamaria para o podcast. Então, comunicação é mais importante. Isso que muito empresário erra, que foi que eu errei. A minha comunicação com a equipe. Então, foi o principal, né? Acho que essa é a principal dor. Aprender a lidar com pessoas, fazer contratação, que é o mais difícil, Sim. né? Quem contratar? Como tem que ser o perfil da pessoa, né? E o perfil da pessoa, às vezes, aponta para os erros da incompetência de nós mesmos não definirmos o perfil da minha empresa, a cultura da minha empresa, os valores, a missão, Exatamente. o que a minha empresa é. E aí eu vou trazer uma pergunta bem que não estava no script, mas quais são o que seria a tua visão como empresário para a tua barbearia, para os teus business e o teu principal valor? O principal valor todo mundo fala, são as pessoas. Eu acho que o que muito empresário não enxerga é que o ambiente de trabalho, para ele ser perfeito, ele tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o colaborador, para a empresa que lucra e para o cliente que investe um dinheiro na tua empresa, no teu produto, no teu serviço e ter um retorno por isso. Então, se esses 3 pilares for bem fixos, bem entendidos pelo empresário, vai ser fácil ele conduzir. Por exemplo, a barbearia, hoje, por não conseguir ter franquias, porque paga muito pouco para o profissional. E o profissional ganha pouco, ele está contente? Não, não está contente. Então, para ele ficar numa empresa hoje, ele precisa ter remuneração. Hoje, um profissional fica na empresa pela remuneração. Não só pela segurança, não só pela qualidade que a empresa fornece, não pelo ambiente que ela dá, mas pelo salário. Então, hoje eu pago uma boa comissão para os meus barbeiros. Eu tenho um barbeiro lá desde o início comigo, 10 anos de casa. Meu cunhado está 7 anos comigo. Então, são profissionais de qualidade que recebem muito bem. Então, mas a barbearia tem um lucro por isso e o cliente que vai lá pagar tem um benefício por isso. Então, esses 3 pilares, que é o ser bom para todo mundo, para o cliente, para o profissional, para o colaborador e para a empresa, tem que ser bem alinhados. Isso daí a gente mencionou, inclusive, no último podcast, que quando a gente trabalha fazendo mapeamento de uma empresa na consultoria, para depois, se for o caso, trabalhar numa mentoria, os 3 P's que toda empresa tem que identificar com clareza, que é quem é o meu cliente, que são pessoas, o outro P, que é quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, tem que mapear quais são as pessoas, o cliente ideal, porque dependendo do nível de benefícios, de qualidade da tua entrega, o teu valor vai ser um pouco elevado do que o mercado oferece. Lógico. Mas, então, tem que ser um cliente que ele identifica o valor que a tua empresa está oferecendo. Exatamente. Então, ele não vai chegar lá e falar... E até uma pergunta que eu ia te fazer é justamente essa.
tem-se uma ideia de que barbearia tem uma em toda esquina, né? Acho que pelo que a gente conhece da tua empresa, não é qualquer uma. Então tem diferenciais, tem uma missão, tem valores, tem um ambiente, tem uma cultura, justamente porque mapeasse isso, né? Sim. Qual é a pessoa que eu quero receber na minha empresa, na minha barbearia, como que eu quero que ela se sinta ao entrar aqui, qual a experiência, percebe? São várias coisas envolvendo pessoas. É feito para pessoas e por pessoas, né? Sim. O empresário que não consegue mapear isso, ele está tendenciado a fracassar, porque o principal é pessoas. Depois vem produtos ou serviços Processos. e o processo. Uhum. Tem que ter um processo, um passo a passo. Aí é Sim. onde entra a cultura organizacional, que é identificar como vai ser feito, por quem vai ser feito, o que você espera daquela pessoa. Tem um passo a passo. Ela não vai chegar aqui agora e falando, já sei. Não, você tem que se adequar, né? Então, é um organismo que está entrando para um corpo que já existe. Tem que fazer parte, não tem, senão é um organismo estranho. E aí a gente chama numa empresa que ninguém demite ninguém, a pessoa que se demite, porque Sim. ela não se adequou Não. ao ambiente. Um corpo estranho é um vírus, o corpo Aham. dá um jeito de eliminá-lo, né? Isso É passa- meio duro falar isso, mas é É verdade. verdade, é verdade. E isso passa pelo profissional, pelo proprietário. Saber passar isso para os colaboradores. Foi isso que eu comentei antes ali. O meu erro principal de não conseguir alcançar um resultado muito rápido como tem hoje é pela comunicação. Por não saber passar o processo da minha empresa, não ter algo claro para eles trabalharem lá corretamente. Então, passou por muitos erros até chegar nisso. E como tu falou, cara, é essencial ter um processo, passo a passo. Como é que eu vou trabalhar nessa empresa? Como é que funciona essa empresa? E como tu comentou também, se ela não for adequada ao estilo dela, ela sai sozinha, entendeu? Assim como a empresa também, se ela não se adequa com o funcionário, ela também demite. Mas é o próprio funcionário, assim como o cliente. Se não sente no ambiente que ele acha que deve dar, ele não vai ficar lá, ele vai sair. Tem muito cara Não que era... fideliza, né? Não, fideliza. Muitos clientes eram no começo nosso, era ordem de chegada. O cara chegava lá, esperava, tomava várias cervejas, era um cliente que ele não queria. Não por não tomar cerveja, não por ter esperar. Mas a gente queria algo mais organizado. A gente começou a fazer o agendamento, ter um benefício lá para ele, que é esperar num lugar de qualidade, mas sem ter que esperar muito tempo. Mas Porque assim, hoje é muito. sem dar spoiler, né? Quais são as experiências? Tem uma série de como é que fala, assim... O cliente, enquanto ele espera, ele nem vê a hora passando na tua barbearia, né? Hoje por Porque ser. é top, é top. Sim, a barbearia tem qualidade. O segredo é a experiência, É a né? experiência. Desde quando ele agenda em casa no aplicativo até ele pagar e sair com o carro estacionado na frente da barbearia até chegar na casa dele. Então, esse processo que existe, que tem que ter, tanto do profissional quanto do cliente, o processo de visita do cliente, passa por uma experiência. Isso, como eu falei, desde o aplicativo que ele agenda em casa, que tem que ter rapidez no aplicativo. Ele chega na barbearia, ele é bem atendido, tem um estacionamento próximo ou na frente. A recepcionista atende ele muito bem, tem um ar-condicionado, tem uma poltrona de qualidade. Aí passa pelo barbeiro também, que tem que ter essa continuidade do bom atendimento já chegando na barbearia, um bom corte, que é o básico que a gente falou antes, um bom serviço, né? Que é o básico que todo mundo hoje, todo profissional hoje queira entrar no mercado de trabalho, o básico dele é um bom serviço. Então isso passa o básico da barbearia, hoje é um bom serviço. E hoje eu acho também até o bom atendimento. Ele é o básico hoje de qualquer empresa. Um bom serviço e um bom atendimento. Aí, lógico, os diferenciais são um agendamento, talvez, um estacionamento, que hoje é difícil a gente encontrar nas grandes cidades, o estacionamento. A gente tem lá, o nosso diferencial lá é muita aproximação com o cliente. A gente conversa muito sobre isso, sobre empreender, sobre o que ele busca para a vida dele, sobre relacionamento, é muito conversado lá também. Então, essa aproximação com o cliente A é o nosso proximidade, diferencial. né? São pessoas, né? São pessoas. É uma pessoa aí num ambiente onde tem outras pessoas. Então, não chega lá, não é um modelo fordista, né? Ele chegou lá, cortou o próximo, sai, tchau. O nosso principal lá, processo de trabalho é o quê? O cliente sentou na cadeira, não coloca capa. Ele conversa com ele, vê como é que ele quer o corte de cabelo, para depois colocar a capa, para ele estar bem à vontade, mostrar o celular, né? Postar a mão no cabelo, mostrar o que ele quer, para depois botar a capa. E aí sim, o barbeiro já sabe o que tem que fazer, aí parte para a parte pessoal. Ou como é que tá a família, trabalha com o quê, mora onde, enfim, daí vai a parte da aproximação com o cliente. Mas tem um processo. Isso daí é interessante, que se chama, um termo que a gente chama approaching, né? A aproximação adequada da pessoa. Quanto mais próximo uma empresa consegue se conectar do seu cliente, mais são as chances de fidelizá-lo. É por isso que a rede social, muitas pessoas não têm essa conexão, porque mostra tanta mentira que quando vai conhecer a pessoa, vê que não é aquilo ali. Então a rede social ela tá muito
essa aproximação. A pessoa tem conexão com a pessoa porque achar que ela é aquilo ali, mas quando vai conhecer, não é. Então a gente tem que ser muito realista, muito verdadeiro. Como a barbearia realmente é como eu sou, eu gosto de coisa boa, gosto de qualidade, gosto do meu cliente seja bem atendido, tenha tudo de qualidade na barbearia, então passa pelo dono também isso. Então a gente tem que ter isso em mente para poder. Quase eu vou. Claro. Ter isso em mente para poder realmente tocar o nosso negócio como a gente pensa que é. Claro, entendendo o jogo, né? Como é que funciona o mercado, o que o cliente está esperando e tal, mas sendo a nossa cara. E isso daí que o amigo falou, tem uma frase que eu aprendi no ramo empresarial que o Arnold Schwarzenegger, uma das regras do sucesso dele é advertising. Você tem que saber se vender, você tem que fazer publicidade, porque infelizmente o mais conhecido vence ganhando melhor. E aí tem muita gente Foi o que eu falei antes ali. tem muita gente na internet aí que está patrocinando, tem dinheiro para poder investir na imagem digital, Aham. mas na imagem real a realidade é outra. Aí é o tal do reembolso. Não gostou do produto? Pede o reembolso. Entendeu, moço? Na vida, tem muita gente aí que tá ficando milionário na internet fazendo isso, né? A É. distância entre quem eu sou e quem eu aparento ser, né? Isso passa pela uma sociedade uma sociedade fraca, carente. Eu acho que as pessoas são muito enganadas facilmente por essa proximidade falsa de achar que a gente achou realmente um produto de qualidade, achou um mentor de qualidade, e não é. Antes de conhecer o produto, antes de comprar o produto, a gente tem que conhecer a pessoa. Se essa pessoa passa uma confiança para mim, ela passa algo que realmente eu tenho de valor, o produto dela eu vou comprar. Por exemplo, tenho muito respeito pelo Wendel Carvalho, Paulo Vieira, Pablo Marçal. Algumas coisas eu não concordo, mas no geral, na vida, eu tenho muito espelho nesses caras, porque realmente são pessoas que me identifico como pessoas. E é assim, E tem resultado, e né? tem resultados, né? É lógico. E eu compro o produto deles, entendeu? Então, antes de comprar, a gente tem que entender um pouquinho como é que é a pessoa. Assim como a gente vai na empresa. Vai em alguma empresa fazer algum serviço, pô, pesquisa, cara, sabe? Vê o que a pessoa tem de oferecer, como é que ela é, e aí você depois compra. Já que tu tocou nesse assunto aí, eu queria fazer uma pergunta aqui pra gente estar se aproximando do fim, que é três coisas que você acha que toda empresa ou todo empresário tem que ter para poder dar certo. Que tu teve que desenvolver, que tu hoje em dia olhando a trajetória fala assim, isso que eu tive que desenvolver, ou isso que eu ainda estou buscando desenvolver, porque a gente está no Café com Líderes, a gente está ali para Uhum, poder continuar se desenvolvendo, sentar com pessoas que estão onde a gente ainda não está, né? Tu falou do Wendel Carvalho, do Paulo Vieira uhum. e do Pablo Marçal, são pessoas que têm o resultado que a gente espelha e tá mirando no objetivo, né? Chegar ali Sim. no bilhão, enfim, tá na capa da Forbes um dia. Aham. Então são competências, são atitudes que a gente tá fazendo ajustes. Mas na nossa trajetória, a gente já fez alguns ajustes. O que tu acha que, se pudesse dar de conselho para quem está começando hoje, ó, começa, estuda sobre isso, procura um consultor, um mentor, o que tu daria de conselho para quem está começando a jornada hoje em dia? É que assim, quando a gente monta uma empresa, a gente trabalha com alguma coisa, a gente tem tendência a estudar muito aquele produto, aquele serviço. E esquece de entender, como eu falei, o que a gente tem de dificuldades na vida pessoal que não vão atrapalhar essa vida profissional. Então, esse autoconhecimento, esse estudo sobre desenvolvimento pessoal, é básico para a pessoa conseguir alavancar a empresa dela e não focar somente no lucro. Entender que existem pessoas ali, existem profissionais que têm sonhos de carreiras, saber contratar, enfim, isso passa por um autoconhecimento da pessoa, do próprio proprietário, para poder desenvolver, opa, desculpa, esse lado pessoal dele e aí alavancar mais com facilidade a carreira e a empresa dele. Então, fazer curso como eu falei, de autoconhecimento, fazer curso de desenvolvimento pessoal é primordial para poder ter uma empresa de sucesso. E isso daí que o amigo está mencionando, eu gosto de dizer, inclusive aqui no meu livro tem um capítulo que fala sobre o poder da nossa mente, né? Eu aprendi que a transformação, ela começa primeiro internamente. Romanos 12:2 diz, o apóstolo Paulo disse, não vos conformai-vos com este mundo, mas transformai-vos com a renovação ou com a transformação do vosso entendimento. Então, toda transformação de entendimento, de percepção da realidade, toda mudança interna vai refletir numa mudança externa. Então, muitas pessoas, elas, quando estão começando, elas querem ter, elas esquecem de ser. Então, você tem que trabalhar o seu ser. Quem eu ainda não sou, em termos de atitude, de competência, de, de conexões, Uhum. capacitação. Cada degrauzinho que você cresce em skill set de habilidades e competências, toda vez que você melhora, você cresce,
tudo ao seu redor cresce, inclusive a sua empresa, né? Perfeito. Isso passa por onde a gente sempre falou até agora, autoconhecimento. Quando a gente entende como é que funciona o jogo, as coisas ficam mais fáceis. Se a gente, eu entendo, que eu preciso contratar umas pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso contratar alguém, eu preciso eu mesmo conversar. Então, o empresário no começo ele não tem muito essa visão. E ele sofre muito com isso, porque não se conhece, não sabe a dificuldade que ele tem, porque ele tem traumas ainda a ser tratados, né? A gente fala muito sobre isso, né, Lucas? Sobre esses traumas que a pessoa tem, porque são os erros dela passados que fazem ela ter aquele erro momentâneo. Bloqueio, né? Gera O bloqueio, exatamente. Então, quando ela entende isso, fica muito mais fácil ela conseguir tocar a empresa dela. Isso foi aconteceu comigo. Eu não tinha facilidade de conversar com as pessoas, eu não tinha comunicação tão boa como eu tenho hoje. Era todo travadão também pra falar, né? Que não é ainda a ideal, talvez que por muitos oradores não seja ideal. Por isso você tá fazendo curso de oratória. Exatamente. Então, eu também era travadão, fiz curso de oratória. A minha irmã tá aqui me acompanhando hoje. No começo, quando eu ia falar, eu ficava vermelho, gaguejava, ficava... Então, hoje em dia, fala pelos cotovelos, a gente ia falar meia hora de podcast, já tá dando 1 hora. Então, ia ser pouco, né? São habilidades que você, igual andar de bicicleta, ninguém nasce sabendo. Sim. Vai aprendendo, vai caindo, levantando, vai aprimorando. Eu aprendi que feito é melhor do que perfeito. Bom você se torna. Começa. A grandeza inicia com uma palavrinha chamada atitude. Começa, vai atrás, você vai errar, vai falhar, mas a pergunta é, você está disposto a fazer dar certo? Até hoje, eu e você estamos aqui porque a gente está disposto a fazer dar certo. Sim. Acho que essa é a maior habilidade que o empresário tem que ter. É ser casca grossa e falar, eu vou fazer dar certo. Do que depender de mim, até onde eu puder ir, eu vou. Eu não sei achar a terceira palavra, eu acho que a primeira é conhecimento. A gente tem que se autoconhecer e conhecer tudo que envolve a nossa empresa. É o chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Exato. E atitude eu acho que é uma das principais, como tu comentou, cara. Ter conhecimento é muito importante, mas ter atitude acho que talvez seja mais importante que o conhecimento. Porque conhecimento, ou a atitude vai trazer erros, que vai trazer aprendizados, e se tu tivesse só conhecimento, não vai andar, entendeu? Então a atitude ela é mais forte até que o conhecimento. E aí eu vou até complementar que eu não gosto de compartilhar isso, porque a gente utiliza essa metodologia que a gente criou só nas nossas mentorias, né? Sim, mas método... Quero ouvir. É o método chama. Na Bíblia, eu sou evangélico, sou obreiro na igreja, mas igreja é igreja, negócio é negócio, então eu aprendi a saber diferenciar as coisas. Princípios e valores é o básico que toda pessoa, todo ser humano tem que ter. E eu tenho princípios cristãos. E na Bíblia tinha uma passagem lá que falava que para a presença de Deus adentrar no templo, a chama no altar tinha que se manter acesa continuamente. Se a chama apagasse, a presença de Deus saía do local. E eu analisando isso, eu entendi que na vida do empresário, ele tem que manter uma chama acesa para que o negócio dele nunca se apague, ou nunca morra. Muitas empresas morreram, ou seja, CNPJs faleceram na pandemia por não manterem a chama acesa. O que é chama? Cada letra. CHAMA. Competência, habilidade, atitude, melhoria contínua e aí sim você vai alcançar novos resultados. Há de alcançar novos resultados. A maioria das pessoas ficam querendo alcançar novos resultados, mas volta o M, melhoria contínua, filosofia de vida japonesa chamada Kaizen. E aí você volta, a melhoria contínua aponta, sobe mais um degrau. Quais as atitudes que eu tô tendo? Se você está querendo resultados novos, mas mantendo sempre as mesmas atitudes, Albert Einstein, um dos maiores gênios, falava que isso se chama insanidade. Querer resultados novos com as mesmas atitudes. Isso é insanidade. Aí você sobe mais um degrau. O que eu preciso melhorar? As minhas habilidades. Para isso servem as mentorias, as consultorias, que o nosso amigo aqui também presta. Depois a gente fala um pouquinho aqui para finalizar. Eu também trabalho com isso. Então, sempre tem alguém que sabe o que você não sabe. Então, vai procurar alguém para poder perceber o que você pode e deve melhorar. Porque se um negócio estagna, tá apontando para sua incompetência. Ou seja, você não tem alguma habilidade, um skill set que você está precisando incorporar para você ou para o seu negócio e você não está tendo essa visão. Então, essa aqui eu acho que é uma das preciosidades desse podcast aqui. Quanta entrega aqui do nosso amigo Michel, habilidade, competência, atitude e, por último, competência. Se está travado em alguma etapa, é que você está sendo incompetente. Tem alguém que é competente, está tudo bem, porque alguém já passou pelo processo. Então, ele tem competência, mas desenvolveu na base do erro e do acerto, né? Igual a gente. Eu aprendi um tempo atrás, faz já 2 anos, que não é como fazer, é quem vai fazer, entendeu? Porque, como tu comentou, tem alguém que sabe mais que eu, que precisa resolver esse meu problema, então eu vou atrás dessa pessoa.
Não vou tentar resolver, porque vai me custar muito tempo, muito dinheiro. Então, saber hoje que existem pessoas que vão ajudar a gente no processo, mentores, E o cursos, pessoal acha enfim. que mentoria é caro. Não, cara, é o teu negócio continuar sem crescer, né? Exatamente, é. É tipo um funcionário que por um ano te deu muito lucro, ou um que está 10 anos e não te deu lucro nenhum. Então é muito mais ter um funcionário de um ano, no caso a mentoria, que te R$ 500, R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 20.000. Ou R$ 10.000, né? Não sei quanto que o amigo tá Não, cobrando, mas não tá isso tudo, não tá isso tudo. não é custo, é uma É mudança de chave, é investimento. investimento. E o meu investimento, ele passa por uma mudança de mentalidade. Eu começo o meu curso com a mudança de mentalidade. Que é o que todo mundo precisa ter, né? Precisa manter a chama acesa. A chama A acesa. chama acesa. Então, ó, não vão copiar não, hein? Fui eu que criei, hein? Brincadeiras à parte, mas eu acho que até agora tem sido um bate-papo bem gostoso e É pouco queria... tempo, cara. Eu queria falar muito Pouco mais. tempo, já 49 minutos aí, vamos até 1 hora então. Sugestões de pautas aí, o que que o amigo gostaria de compartilhar mais de mensagem? Cara, eu gosto de falar muito sobre. Fala sobre o teu negócio, Não, alguma coisa que o amigo hoje eu até não... postei ali, Alguma coisa que o amigo não eu quero mencionou até falar aí. da mensagem que eu postei hoje, se eu puder falar, né? Claro, claro, pode Ó, falar. eu botei assim, ó. No meu intervalo de almoço, eu tenho uma mensagem pra você. Botei aqui. Hoje, meu sexta-feira é um dia muito corrido pra mim e eu não consigo parar pra produzir. Então eu parei no almoço, tinha um tempinho ali e botei assim, ó. Trabalhe com objetivo. Já falei isso aqui. Não importa no que você trabalha ou qual empresa está trabalhando. Precisa ter objetivos. Não falei para parar de sonhar, mas objetivo te faz evoluir mais rápido. Está triste ver jovens de 30 anos sem nada na vida. E não me refiro somente a bens materiais. Vamos nos mexer, produzir e mostrar algo de valor para todos ao nosso redor. Se você concorda com essa mensagem, deixa um coraçãozinho, enfim, desejo tudo de melhor na sua vida e Deus te abençoe. Então, a mensagem que eu sempre deixo para todo mundo, quase toda semana eu falo sobre isso, que a gente tem que ter objetivos, foi o que me fez evoluir de verdade, foi ter objetivos, saber o que eu queria para minha carreira, para minha vida, primeiro na pessoal, depois na profissional. Eu sou um cara, 16 anos barbeiro, sou empresário há 11 anos e nunca me encantou dar curso de barbeiro, porque não era para ser. Então, sempre gostei de me vestir bem, gostei de atender as pessoas, gostei de conversar, sou um cara muito comunicativo, quem me conhece sabe, quem é meu amigo sabe, eu sou um cara que faço amizades fácil. Então, o que que eu busquei para mim? Algo que eu tinha vontade de fazer pro resto da minha vida, que não era curso de barbeiro. Eu quero manter a barbearia, quero ter meus negócios, mas eu queria conversar com as pessoas e fazer eles entenderem que essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento passa por um autoconhecimento, que foi o que eu tive também faz 5 anos, através da imagem pessoal. Que daí eu busquei juntei tudo isso, a minha experiência na cadeira de barbeiro, a minha mudança. Quem não conhece, eu tenho cirurgia do cabelo, eu fiz transplante capilar. Eu Então, vi esses dias lá no teu Instagram, não tinha percebido. Eu falei, sou pô, bem cara, diferente do que eu era um tempo atrás. Na mudança de imagem, não é somente física, que eu era um cara bem diferente do que eu sou hoje, né? Graças a Deus, a mulher investiu a mulher faz esse a bem com o mulher cara, investiu né? na planta, comprou na planta. Então, fazer que os homens tenham essa mudança de mentalidade, isso passou por mim. Então, muitos consultores hoje, mentores, eles precisam ter vivido isso para poder passar para as pessoas. Fica muito mais fácil de ter essa aproximação. Então, a minha meta hoje, de objetivo de vida é esse. Fazer essa mudança de mentalidade dos homens através da sua comunicação de roupa, de comunicação verbal, não verbal. E eu montei o curso de consultoria de imagem e estilo para os homens. Porque realmente eu achei o meu objetivo e hoje eu estou muito mais engajado na rede social, mais com tesão de trabalhar. Larguei muitos vícios, muitas atitudes que eu tinha erradas, que era jogar um videogame, que era às vezes ficar vendo série. E hoje eu estou focado, estou lendo livro mensalmente, estou vendo vídeo todo dia, estudando, comprando mentoria, consultoria, porque eu achei meu objetivo. Então, quando a gente já sabe o que a gente quer, fica muito mais fácil e muito mais prazeroso trabalhar, acordar, enfim, toda essa questão fica mais fácil quando a gente sabe o que a gente quer. Foco é o segredo, né? Se É, focar é saber onde você quer chegar, né? sim, E aí, um amigo falou sobre isso daí, eu aprendi que em inglês a palavra foco é letra por letra, né? Eu gosto desses trocadilhos assim que se chama anagram, o acrônomo. Follow one course until succeed. Seguir uma única direção até obter sucesso. Isso é foco. É eliminar distrações, é falar, é lá que eu quero chegar. Qualquer coisa que tentar tirar minha atenção pra cá ou pra lá, não importa, é pra lá. Então, seguir uma única direção até obter sucesso. Ah, não vai obter de primeira. Tá tudo bem, faz parte da jornada empreendedora. Mas segue o plano.
segue o jogo. Esquece distração. Foi isso que tu fez, né? Quando Foi você isso que eu começa fiz. a eliminar a distração, você começa a perceber que o caminho não era tão longo. Você começa a perceber que, opa, depende mais de mim do que dos outros. Não é sobre o presidente, não é sobre a economia, não é sobre qual é o prefeito, qual é o governador, é sobre eu estou governando a minha vida, que é uma das falas do Pablo Marçal, né? Você está governando a sua própria vida ou você está perdendo a sua energia na vida dos outros? É sobre você. Sim. Eu tô estudando muito sobre estoicismo, não sei se você já ouviu falar. Claro, claro, isso é a base, né? É a base de como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida, as mais difíceis, né? Ou as mais simples, mas como a gente reage a isso é o que molda a nossa vida. Porque não é sobre o que aconteceu comigo, é como eu vou reagir o que aconteceu comigo. Então, eu vou dar um spoiler do último vídeo que eu gravei ali no meu Instagram. Eu aprendi com o Bob Proctor no curso que eu fiz, Paradigm Shift, mudança de paradigmas. Ele falou que tem 2 R's que governam a vida de qualquer ser humano. O primeiro R é modo reativo. Tudo que acontece do lado externo vai provocar em você uma emoção. Essa emoção, você pode agir que nem um animal, sem consciência nenhuma, e simplesmente reagir, ou seja, tomar uma atitude por uma provocação externa sem pensar nas consequências. Isso é o modo reativo. Você está gastando energia, você está desperdiçando. Tudo que acontece, você responde, você reage. Ou o modo pensante. Por isso que no livro do Napoleão Hill ele fala: quem pensa enriquece, porque pensar dá trabalho. Vem uma reação externa e você tem uma provocação externa, você deixa essa provocação externa passar pelo estado emocional, mas também passar pelo estado psíquico, intelectual de será que vale a pena eu responder a essa provocação? Que é a resposta, em vez de ser reação, é uma atitude consciente. E a gente, na maioria das vezes, para toda provocação externa, a gente vai chegar à brilhante conclusão de que a melhor resposta é o silêncio. Não vale a pena perder energia com o que está acontecendo, com o que estão falando, com o que estão pensando. Gasta sua energia com você, fica calado e trabalha em silêncio. Porque uma árvore, quando ela cai, faz barulho, mas quando ela está crescendo, é em silêncio. Então, a melhor resposta é o silêncio. Então, a diferença em qual modo que você está reativo ou responsivo. É uma reflexão aí para a gente poder parar. Perfeito, cara. Eu sempre fui um cara que reagia muito às coisas, né? Minha esposa, ao contrário de mim, sempre foi mais pensante, mais calma. E eu consegui manter esse equilíbrio hoje. Hoje eu tenho uma noção bem clara do que eu quero e consigo... Claro, ainda tem o meu perfil, a gente não muda nosso perfil, né? Tem um perfil ainda não agressivo de violento. Explosivo, né? Explosivo, é meu perfil. Então cada pessoa tem seu perfil, eu tenho esse. Só que hoje eu consigo racionalizar mais fácil hoje, consigo entender as coisas. Tem coisas que acontecem na barbearia que eu não reajo na hora. Deixa pra conversar depois. Coisas que um tempo atrás eu já, Então, na hora de resolver... inteligência emocional. Pra mim era resolver na hora, então inteligência emocional serve pra isso. Não, a inteligência emocional não é a pessoa aconteceu lá e tu reagir da melhor maneira. Não, é tu saber racionalizar aquilo ali e agir da melhor maneira. É diferente. Eu até brinco dizendo que inteligência emocional é você usar suas emoções de forma inteligente. Porque se tu não utilizar as tuas emoções de forma inteligente, alguém tá utilizando elas de forma inteligente para beneficiar a ela mesma. Muitas vezes alguém te provoca para ver você explodir e ela fala: consegui tirar ele do sério, tirar ele do eixo. Uau, agora eu já sei como é que eu posso manipulá-lo. Cara, no ramo empresarial é constantemente isso. É um tabuleiro de xadrez em que estão mexendo as peças e você às vezes nem percebe que você é uma peça que está sendo manipulada emocionalmente. Então, acho que esse filtro é de extrema importância. O nosso amigo Harvey Specter já dizia, né? Eu não lido com processos, eu lido com as pessoas, eu lido com homens. Então, quando a gente consegue lidar com uma situação, com uma pessoa, é muito mais fácil com a ocasião que está acontecendo. Então, a gente saber lidar com aquela pessoa é muito mais fácil a gente controlar a situação do que com o próprio fato que está acontecendo. Né? Se eu te conheço o Lucas, que é, no caso, um exemplo que eu ia dar, meu barbeiro lá, o Leonardo, ele tem um perfil, na hora, difícil de lidar. Mas eu já entendo ele. Então, a gente sabe que dá para contornar aquela situação, naquele momento, depois conversar e tal. Ele é assim como tem outros mais calmos também. Também preciso conversar em outro momento ou na hora. Eu já sei lidar essa situação pela minha inteligência emocional. E aí, só para finalizar, eu aprendi com esse... Eu fiz a formação em DISC, né? Analista comportamental. Eu aprendi que todo perfil tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A maioria dos empresários, que eu acho que o amigo também tem o mesmo perfil que o meu, é um perfil dominante. É meio explosivo, não tem tempo ruim, ele vai para cima, Sim. faz acontecer.
tem os seus pontos fortes, mas também tem os seus pontos fracos, Uhum. que é esse perfil de explodir positivamente, não explodir negativamente. Tem que saber conter para pensar qual é a melhor forma de lidar, né? Às vezes o cara quer resolver tudo na hora, mas nem tudo tem que ser resolvido naquele momento. Tem, às vezes, deixar a poeira baixar, esperar o momento certo Cada pessoa. para a pessoa, pra tentar entender por que que ela fez aquilo, qual é o melhor momento de procurar ela, abordar ela para poder falar, olha, aquela forma ali não foi a forma esperada, a gente, né? Então tem o que falar, como falar e quando falar. Aham. A inteligência emocional passa por Serve pra isso. por esses três filtros, né? Então todo mundo tem o seu perfil, tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, defeitos, qualidades. Cabe ao gestor, ao empresário, mapear isso e fazer ajustes, né? Aprendi que todos nós somos pedra bruta. Tem que ir lapidando, lapidando até virar um diamante, né? Então, você vê uma pedra bruta, você fala assim, não tem valor nenhum. Você vai lapidando, quando vê um ouro. Vai lapidando, um diamante. Cabe a quem tá à frente reconhecer o diamante em formato de pedra bruta ainda, né? Perfeito. Acho que cabe a todo empresário aprender a desenvolver essa habilidade. Isso passa pela contratação de boas pessoas, né? Não a gente também querer lapidar um. Ah, não, aí que não, né? Entendeu? Se tu não demite uma pessoa mesmo que ela tem uma Exatamente. atitude equivocada, é porque você sabe o valor dela. É Sim. só ir lá e corrigir pra dar uma lapidadinha e falar, ó, aquilo ali não pode mais acontecer, Sim. né? Por isso, pegar pessoas de valores que entendem quais são os valores da empresa é o primordial. Hoje, se a pessoa manda uma mensagem para mim da maneira que eu não acho que seja correta, eu já nem converso, entendeu? Se manda, boa tarde, Michel, tá precisando de barbeiro, ou o barbeiro tá precisando de algum profissional e tal, a gente conversa. Quando eu já vejo que o diálogo não é o que a gente espera de um bom profissional, de uma boa pessoa que tá querendo um trabalho, já nem converso. Então passa muito pela essa visão do empresário contratar as pessoas corretas para o trabalho dela, para a empresa dela. Perfeito. Por valores, no caso, valores, né? Que são o principal motivo para poder contratar. Valores, eu aprendi que valores apontam muito para algo chamado motivação. Algo que você valoriza te deixa motivado. Tem gente que está motivado só por ganhar dinheiro, a todo custo. E aí entra, cadê o princípio? Ela só quer dinheiro, ela não quer se adequar a uma cultura, ela não quer se adequar a um processo, ela não tá nem aí para as pessoas, ela só quer dinheiro. Então, para mim, esse tipo de pessoa não serve. Eu quero uma pessoa que saiba valorizar o ambiente, valorizar a trajetória, porque senão uma pessoa dessa, por um exemplo, entra numa empresa e fala assim, por que tu tá ganhando mais do que eu? Poxa, eu tenho uma história, tenho aqui 10, 15, 16 anos, tu entrou hoje, já tá querendo ganhar o mesmo tanto que eu. Ela não valoriza outros aspectos, Além dela contaminar todo e ainda o resto. estraga todos os outros. Exatamente. Começa a entrar e falar assim, por que aquele lá tá aqui há tanto tempo? Que começa a criticar, fofocar. Sim. Eu não negocio. Se uma pessoa é fofoqueira, vive criticando, falando mal dos outros, não quero esse tipo de pessoa perto, né? Então, entender o que é valores de uma pessoa, o que ela valoriza, o que motiva ela, é um dos pontos chaves, né? Pra fazer esse filtro de com quem que eu quero andar, né? Boa. Podemos abrir a sociedade e tu, o que tu acha dos meus valores? Então, abrir um negócio vamos fazer uma... Esse aqui não vai ser só o primeiro, vamos fazer umas lives aí, né? Vamos desenvolver um projeto aí. Que a conversa aqui foi muito gostosa, tá? Meu amigo, obrigado pela conversa, espero que tenha gostado da oportunidade aí. Estamos aí prestigiando, é o segundo convidado nosso e é um grande irmão. Gratidão pela parceria, foi um prazer recebê-lo aqui, tá? O prazer foi meu, cara. Eu venho mesmo porque eu tenho identidade contigo, conheço pouco tempo, mas já vejo teus valores. É nítido ver teus valores pelo que tu passa de mensagem, de imagem, que é o que eu falo, né? Para as pessoas. Então eu aceitei por causa disso, tá? Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo pessoal pelo espaço aqui, muito legal. Gostei bastante. O atendimento muito bom também. Tudo de qualidade, que é o que eu gosto, né, de transmitir. Eu falei até pra minha esposa, eu vou lá porque eu achei bacana, achei legal. Além do Lucas ser um cara especial, o ambiente é bonito, tem qualidade, então... e passar uma mensagem legal para as pessoas, que é o que a gente tenta transmitir, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, que é o principal. E se alguém quiser encontrar a tua barbearia, contratar, são 2 momentos agora, vamos fazer o pitch de vendas aqui, Bora. né? São 2 serviços. Onde é que fica a barbearia Hoffman? Endereço, tem o Instagram, vai pelo teu Instagram da barbearia. Não, são separados. A barbearia tem um Instagram, Barbearia Hoffman, fica no centro de Biguaçu. A barbearia não, o Instagram, né? Não, aqui, corta pra mim. Boa. Fala olhando ali pra agora a mensagem ali, o pitch de venda, vamos lá. A barbearia Hoffman fica no centro de Biguaçu. Não, um pouco mais alto aí, né? Não, a barbearia Hoffman fica no centro de Biguaçu, próximo à loja da Van. Então, uma barbearia muito conceituada. Ela é bem no centro mesmo, é só digitar barbearia Hoffman, vocês vão ver no mapa com facilidade para achar ela. Nós somos em 5 profissionais, 2 recepcionistas. Temos um aplicativo próprio também, só baixar a barbearia Hoffman no Apple Store, enfim, no Google Play.
e tá agendando um serviço lá com a gente, tendo essa experiência de qualidade lá no nosso serviço, que tenho certeza que vocês vão gostar. E sobre a tua consultoria, mentoria, né, de imagem, como é que a pessoa pode estar entrando em contato através do Instagram, tem o WhatsApp, se quiser. Aproveite o momento para... Sim, obrigado. Tem o meu Instagram pessoal, que se chama Michel Hoffman. Lá eu tenho dicas já de estilo, de moda, enfim, de comportamento, de tudo. É só mandar mensagem para mim, inbox. Tem um link lá também para o pessoal preencher, para estar ganhando meia hora de uma chamada de live comigo, para já passar alguma mensagem para a pessoa, alguma dica para ela. Eu faço com todo mundo que preenche lá o formulário e ofereço meu serviço. Então, quem quiser conhecer meu serviço, eu faço uma meia hora de chamada ao vivo com a pessoa. Ela já passo algumas mensagens para elas legais, das dúvidas que ela tem, mas também ofereço meu trabalho por lá. Perfeito. Eu, inclusive, já peguei uma dica com ele essa semana aí de como Dobrar dobrar a a manga. manga, né? Então, tem muita coisa de valor ali no teu Instagram e para mim foi uma honra, um privilégio poder estar aqui. E sou grato a Deus por ter conhecido essa pessoa incrível. Não só você, né? Mas a tua esposa também, né? A gente se conectou lá Amém. no Café com Líderes. É um casal empreendedor incrível. E obrigado mais uma vez, meu irmão. Tamo Obrigado. junto. Até a próxima. Até a próxima. E para quem ainda não acompanha, pode estar localizando também, por enquanto, lá no meu Instagram pessoal, que é Lacerda Consultorias. Gestão, empreendedorismo, líderes e cases de sucesso. Hoje foi o case de sucesso do meu amigo aqui, Michel Hoffman. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E não posso deixar de agradecer também ao pessoal aqui do Bananecos. O pessoal é top demais aí. É incrível ambiente. Estão ajudando nesse projeto aí. Tamo junto, tá? É o coraçãozinho. Ah, banana. Ah, o cara ali fez um mexão, né? Não, aqui, ó. Faz um mexão certinho, pessoal do Bananecos aí. O pessoal é top demais, tá? E precisando é só. Depois a gente pode passar o contato também. Manda ali um inbox que o pessoal aqui, o ambiente é incrível. Tamo junto. Um abraço. Boa noite. Até o próximo episódio.